no Diário de Pernambuco TV. E neste mês, dedicado à luta contra o câncer de mama, a gente traz um programa especial sobre esse tema. Conheça o trabalho da equipe de oncologia do Hospital das Clínicas. Não se faz oncologia só com o médico e o paciente, não é uma prescrição médica, é todo um contexto, é o paciente em primeiro lugar, não é a doença, é o paciente. O projeto Além da Cura percorre o mundo para desmistificar o câncer. As pessoas ao redor influenciam no tratamento de quem está com câncer. E que se a gente começa a conscientizar essas pessoas, todo mundo fica melhor. Não só as pessoas que estão passando pela doença, como também os familiares e amigos. A gente inicia esta edição com a história da psicóloga e maquiadora Jane Silva, que aos 34 anos de idade enfrentou um câncer de mama. Diante de sua luta, Jane criou o projeto Beleza Cura, para fazer e ensinar maquiagem às mulheres que estão tratando a doença. Não é fácil, o apoio da família é muito importante. O apoio, eu tenho um marido, graças a Deus, um marido maravilhoso, uma família, uma irmã, meu pai, minha mãe, meus amigos, meus alunos, meus clientes, estavam todos comigo. E a gente precisa de gente por perto para a gente passar, gente que esteja realmente junto com a gente, com uma energia gostosa, uma energia boa, positiva, para a gente passar por um momento como esse. Eu achei que eu ia morrer, porque quando você tem uma sentença, a palavra câncer já assusta. Então eu pensei, eu tenho pouco tempo de vida e agora o que eu vou fazer com isso? No mês de abril deste ano, me preparando para fazer alguns exames, na possibilidade de engravidar. Eu recebi o diagnóstico assim que eu fiz a ultrassonografia, praticamente no dia do meu aniversário. Foi um choque, mas para mim foi considerado um presente, porque eu detectei, né, muito rapidamente, e antes de ser uma coisa muito maior, eu consegui detectar logo essa alteração na minha mama logo cedo, e juntamente com o autoexame. O autoexame realmente foi muito importante. Eu no chuveiro fazendo o autoexame, detectei um carocinho na minha mama direita e imediatamente fui procurar um médico e fui fazer os exames de ultrassonografia para saber, né, como é que se era apenas um cisto ou se era uma coisa mais séria. Foi muito difícil porque sempre as pessoas falam, não se preocupe, porque câncer é uma coisa que, se for aparecer, aparece mais tarde, você é muito jovem. O meu cisto, ele doía, então as pessoas falavam, não, o câncer é silencioso, fica tranquila, isso daí não vai ser nada. Então, para mim foi um choque por conta desse misticismo que tem, e que a gente sabe que isso não existe mais. O câncer ele pode aparecer em qualquer idade e a gente tem que estar sempre vigilante. Na minha família, a minha tia materna, ela teve câncer de mama e isso influencia, né? Meu pai tem câncer de próstata, só que já controlado. Então isso tem uma relação, né? O câncer ainda não tem assim, não tem como você mensurar de fato o que é que ocasiona um câncer, né? Ele é multifatorial, mas a questão genética ainda é muito forte, né? Então, eu costumo dizer que, como a minha oncologista, Cristiane Violet, ela me falou, ela menciona o câncer como uma doença espiritual. E, de fato, eu me sinto uma pessoa diferente. Eu revi muitos valores, os meus questionamentos foram inúmeros. Eu nunca pensei que eu fosse me questionar de coisas assim, de uma forma tão rápida e imediata. E me fez pensar de outra forma. Eu me considero, assim, privilegiada por tudo que me aconteceu.
Porque o câncer, ele faz a gente refletir. A gente não sai de uma doença como essa da mesma forma que a gente entrou. Eu me sinto uma pessoa com valores muito mais reafirmados, de uma forma mais leve, e estou encarando a vida um dia de cada vez. Isso realmente foi crucial para eu poder me recuperar. No meu caso, eu só fiz a rádio, fiz 25 sessões de radioterapia. E logo no final das sessões, né, nas últimas sessões de rádio, a gente se sente bem enjoada, sem fome, fraca, tonta. E aí foi numa dessas que eu acordei de repente em casa, bruscamente fui ao banheiro e tudo escureceu, desmaiei, e quando eu acordei eu estava com o rosto próximo ao box do banheiro, e aí eu fraturei o nariz em 2 lugares, levei 10 pontos, cheguei no hospital, parecia que eu tinha sofrido um acidente de carro, muito, muito feio, ficou o trauma, e foi assim uma coisa, para mim, outro susto, né, porque você pensa, será que foi a medicação? Será que foi a rádio? E eu acho que foi tudo, porque a gente meio que sai do nosso eixo. E eu me senti muito mal e acabei me acidentando. Eu estou bem agora, finalizei, tive alta da radioterapia e vou continuar uma medicação ainda nesses próximos 5 anos. E estou me sentindo renovada, estou me sentindo fortalecida para passar essa mensagem, para passar a mensagem para essas mulheres, não só que tiveram esse diagnóstico como eu. Depois de tudo isso que eu passei esse ano, eu pensei assim, o ano não pode acabar com essa história dessa forma. Eu tenho que fazer alguma coisa que eu ressignifique, que eu dê um outro sentido a essa dor. E aí, os meus alunos, né, na minha prática pedagógica aqui na escola, né, de maquiagem, eu pensei assim, né, nos dias mais tristes, nos dias mais angustiantes que eu me maquiava, eu me sentia melhor e a maquiagem entrou na minha vida dessa forma, eu pensei assim, por que não a gente proporcionar isso para outras mulheres que estejam passando por um tratamento pesado como eu passei, de um tratamento contra um câncer. E aí surgiu o projeto Beleza Cura, que é um projeto que a gente, juntamente com os nossos alunos, é um projeto itinerante, onde a gente vai para locais específicos, onde casas de apoio, hospitais públicos, onde tem essas pacientes em tratamento nos ambulatórios, e a gente, uma vez ao mês, preferencialmente o último domingo de cada mês, nós estaremos fazendo essas ações nesses locais, levando beleza, levando autoestima através da automaquiagem, para a gente também falar da importância, né, da autoestima no momento do tratamento, delas se sentirem bem, a gente levar um pouquinho do que a gente sabe para elas aprenderem a se automaquiar, e também a gente, juntamente com os patrocinadores que a gente está conseguindo, parceiros, conseguir lenços, maquiagens para a gente distribuir para essas mulheres, que a gente quer que elas aprendam, mas que elas também tenham, né, um kitzinho básico para que elas possam continuar se maquiando. Mais de 300 pessoas são atendidas mensalmente no Centro de Oncologia do Hospital das Clínicas, no Recife. Nós acompanhamos o trabalho do diretor de Oncologia do HC, Luiz Alberto Matos, e da equipe que, além de tratamento médico, proporciona um espaço de acolhimento e amor. A oncologia ela é uma especialidade eminentemente ambulatorial, né?
ou seja, nós atendemos os pacientes a nível de ambulatório e, quando necessário, internamos o paciente. Então, nós temos o setor de enfermaria e de ambulatório. Essa daqui é a enfermaria de oncologia e a intenção inicial é que fosse uma enfermaria diferenciada no sentido de contemplar primariamente os cuidados paliativos, a humanização, né, que faz parte dos cuidados paliativos, principalmente em doentes crônicos, como são os doentes oncológicos. Nossas enfermarias são todas denominadas com palavras de otimismo, para que os pacientes se sintam em casa, o mais próximo possível de sua casa. Bom, a maior parte dos nossos pacientes é oriunda da cidade do Recife ou do Grande Recife, mas temos pacientes de todos os, já fizemos um levantamento e nós temos pacientes de todas as cidades, desde o sertão de Pernambuco até o Grande Recife, e também de cidades vizinhas, né? E estados vizinhos, principalmente Alagoas e Paraíba. Nosso serviço é composto por médicos, por residentes, uma equipe de enfermagem, né, especializada, equipe de fonoterapia, de fonoaudiologia, de terapia ocupacional, de assistente social. Não se faz oncologia só com o médico e o paciente, não é uma prescrição médica, é todo um contexto, é o paciente em primeiro lugar, não é a doença, é o paciente. No início da doença, ele sentiu alguma febre, perda de peso, e eu trouxe ele para cá e foi feito rapidamente uma tomografia. E o Dr. Luiz Alberto, que é o coordenador da oncologia, encaminhou imediatamente, no mesmo dia, para fazer a quimioterapia, que eu achei uma referência em relação a qualquer outro, porque sempre as pessoas reclamam muito, né, na questão de hospital público, mas o Hospital das Clínicas é um hospital referência. Na hora que falta um medicamento que vai acabando, você chama, a enfermaria vem em seguida. A parte dos médicos, eles procuram sempre mostrar, olha, esse caminho, fica orientando, tenha atenção, escuta você, porque é muito difícil você ver a quantidade de pacientes que tem aqui, a quantidade de serviços que eles têm. Eles, em nenhum momento, eles dizem assim, olha, agora não dá para falar com você não. Eles sempre dizem, aguarda um momentinho, a gente fica. E a atenção deles é um diferencial. Nós estamos dentro de um hospital público, né, mas a oncologia hoje ela é realizada de forma universal. Então nós temos algumas limitações em termos de drogas. Aqui não é disposto um sistema único de saúde, não só no Hospital das Clínicas, mas que nós tentamos contornar com outras drogas tão efetivas quanto, mas de novo, priorizando o atendimento clínico e a humanização. Não tem nada a reclamar, desde o início até agora. Quanto a parte de enfermagem, o apoio também das clínicas, né, que dão, muito bom. Tem terapias que eles fazem, manda a gente fazer pintura, eles ficam sempre revezando. Final de semana, é muito bom e descontrai, né, a pessoa. 12, 4, 3, 2, yes! O pior é que eu tô chegando melhor, viu, moça? Olha aqui, agora eu tô vendo o Newton. Nós acreditamos que a oncologia sem humanização, só com aspectos técnicos, a gente não vai estar dando o melhor para o paciente. O paciente ele precisa sentir que nós estamos do lado, não só para prescrever um remédio, mas que nós estamos lá dando força para ele, para vencer aquela etapa, aquele trauma que não deixa de ser para ele e para a sua família. Periodicamente nós temos grupos de apoio, de humanização, são grupos de música, terapia, por exemplo, grupo de palhaço terapia também temos aqui, são todos compostos por servidores ou estudantes da UFPE, né, que vêm tentar ajudar, né, aos nossos pacientes, que fazendo o tratamento junto com essa equipe de apoio, nós acreditamos que o resultado é bem mais satisfatório do que aqueles que não têm. A gente faz parte de um projeto de extensão da faculdade que se chama Perto, é um projeto de palhaço-terapia, e nós nos inscrevemos e fizemos uma formação com o professor Gentileza
E desde então a gente começa a atuar em cada setor. Cada semana nós somos designados para um setor diferente. Faz a gente entender um pouco mais sobre, tipo assim, porque eu acho que muita gente vê os pacientes muito mais como se fossem unicamente uma doença. O médico chega, ele olha, eu estou falando no meu caso de medicina, os médicos chegam muitas vezes, olham e simplesmente observam aquilo como se fosse uma doença, mais um caso, mais alguma coisa que ele tem que tratar. Enquanto que quando a gente está nesse meio de observar não aquela doença e mais aquele paciente que está por trás, aquele sofrimento que ele está passando e tentar entender um pouco aquilo tudo, a gente consegue ver, a gente tem um lado um pouco mais humano, sabe? Eu acho isso muito massa, porque a gente vê que isso vem sumindo muito. Eu digo sempre para os residentes, olha, a gente tem que aprender com o contexto social desse paciente, aprender até com o sofrimento, mas aliviá-lo antes de tudo. E um dos casos mais marcantes de nossa enfermaria foi um casamento que nós fizemos aqui, era um paciente que não tinha uma perspectiva de alta hospitalar. Era um desejo dele e de sua esposa, né, celebrarem um casamento religioso. E celebramos o casamento dele com toda a pompa e circunstância dentro do que o nosso hospital permite. A grande maioria, quando a gente nota até a mudança de olhar, eles ficam mais animados, eles ficam tentando interagir, nem só com os pacientes, mas também com os enfermeiros, com todo mundo que está, porque a gente não somente brinca com os pacientes, a gente brinca com todo mundo que está no setor e a gente nota uma recepção muito boa da grande maioria. Às vezes a gente chega e a gente nota que a pessoa não está querendo tanto. E esse espaço é legal porque aqui todos os profissionais que vão atuar com esse paciente, os pacientes vão ter que receber esse profissional. O palhaço não. O palhaço é o único no ambiente hospitalar em que o paciente pode dizer não quero receber você. Então meio que já humaniza assim, porque vai dar o poder de escolha para a pessoa. A gente não vai tornar o lugar mais humano, porque eles não deixam de ser humanos. Mas a gente vai trazer um olhar mais sensível, que isso pode refletir na nossa prática, assim como alguns conceitos que a gente aprende na formação de palhaço, né? A gente pode utilizar e tentar tornar o ambiente, a consulta, tudo mais tranquilo, mais certinho, mais um clima mais agradável. Porque um paciente oncológico nunca deixa de ser um paciente, porque a relação é muito próxima do médico oncologista, da equipe multidisciplinar que trata e que cuida do paciente, com o paciente e seus familiares. Então, muitos demonstram sua gratidão, né, e o reconhecimento por ter sido atendido de uma forma diferente, né? Então, uma das últimas foi essa paciente que desenhou, agradecendo pela oportunidade de expressar o meu amor por todos, né? Nós também fizemos a nossa parte tentando expressar, através do nosso ofício, o nosso amor pelos pacientes. Você sabe que essa doença fragiliza não só o paciente, mas a família inteira sofre muito, porque você vê a pessoa que você ama sendo a cada dia ficando mais debilitado, precisando de mais atenção, de mais medicamento, de mais tudo. E aqui a gente tem tudo isso. Porque você já imaginou, você está com dores, sofrendo e ser ignorado? O câncer, ele mobiliza não só o paciente, ele mobiliza toda a família em torno daquele centro. E nós tentamos fazer parte desse entorno do paciente, priorizando esse aspecto de tratar o doente e não a doença. Mostrar que o câncer não é uma sentença de morte e que a vida pode sim continuar. Foi com este objetivo que nasceu Além da Cura, projeto que tem percorrido diversos países para mostrar histórias de mulheres que venceram a doença. Jeder weiß eigentlich, dass der Tod gehört zum Leben wie die Dunkelheit zum Tag, wie die Liebe zur Traurigkeit. Es ist alles ein Wandeln. Ich bin ein kleines bisschen ein Buddhist. Und dieser Hang zum Leben, zum Lebendigsein, der ist sehr stark. Ich möchte lebendig sein, ich möchte ganz alt werden, ich möchte Nasenhaare kriegen und dann machen meine Enkelkinder da kleine Zöpfe rein. Para mim, o câncer é como se fosse um quarto escuro. Se você não sabe o que tem ali, você imagina que tem um bicho-papão embaixo da cama, você imagina que uma pessoa vai entrar pela porta, você imagina várias coisas. O nosso projeto, ele quer ligar essa luz e mostrar, é isso. E aí, como é que a gente vai lidar com isso que a gente está vendo e tem consciência do que é?
De quebrar tabu é também trazer essa consciência de nem que é uma coisa linda, nem que é uma coisa horrível. Mas é essa coisa que a gente tem que enfrentar e que quando a gente enfrenta junto, as coisas ficam mais fáceis. O projeto ele nasceu em 2015, na verdade ele nasceu em 2013, quando eu tinha 21 anos e um amigo meu com a mesma idade que eu descobriu que estava com câncer. Eu não sabia como lidar com a doença, muito menos como lidar com ele. Eu achei que na minha cabeça câncer era igual à morte e que por causa disso ele ia morrer. E eu não sabia como lidar com ele. Nesse momento eu estava terminando meu trabalho na faculdade, fazendo meu trabalho de conclusão de curso, e acabou que isso se tornou um livro chamado Peso do Vento, no qual eu entrevisto 4 mulheres que estão passando pelo enfrentamento do câncer, com o objetivo de entender melhor a doença e com o objetivo de entender melhor como lidar com meu amigo. No fim, as mulheres do livro ficaram bem, o meu amigo também ficou bem, e eu me perguntei para onde que vão as histórias de esperança. O câncer ele tem todo esse tabu, né? Isso é uma doença muito grave, mas existem pessoas também que estão ficando bem e existem pessoas que estão passando pelo enfrentamento que as pessoas não contam, né? Uma entrevistada falou para mim, Bruna, eu tenho a minha autoestima, eu me acho bonita sem meu cabelo, mas quando eu saio na rua, todo mundo ao meu redor só se acha bonito com cabelo. Como que eu lido com a baixa autoestima dos outros? E foi nesse lugar que a gente percebeu que as pessoas ao redor influenciam no tratamento de quem está com câncer. E que se a gente começa a conscientizar essas pessoas, todo mundo fica melhor. Não só as pessoas que estão passando pela doença, como também os familiares e amigos. Porque a gente costuma dizer que o câncer é uma doença que adoece a família junto. Então, Além da Cura surge desse lugar e através de um financiamento coletivo, em que a gente atingiu 109% da meta, com mais de 600 apoiadores. Então ele surge de um sonho de meu e de mais um amigo e hoje se torna um projeto coletivo em que 600 pessoas ajudaram pontualmente em 2015. Com esse dinheiro a gente começou as filmagens na Europa, a gente gravou em Portugal, na França e na Alemanha e a gente continua fazendo captações para continuar as gravações do projeto. Esse ano a gente gravou no Brasil, na Argentina e vai gravar também no México. E ano que vem a gente pretende gravar na Ásia e na África. E isso só vai ser possível se as pessoas continuarem ajudando, doando, comprando produtos, divulgando e se mais empresas parceiras aparecerem. O Além da Cura ele acredita na força do audiovisual para transformar e na força do coletivo para fazer a diferença. E que juntos a gente vai conseguir desmistificar o câncer e continuar mudando a vida de várias mulheres. O Diário de Pernambuco TV fica por aqui. Te encontro na próxima semana. Até lá!